E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Aqui é o Couto. Vou fazer um recap básico aqui para vocês. Eu não sou muito de fazer recaps, mas bora lá. Peguei duas operações hoje. Uma operação no Nasdaq, um sell, e uma compra, um buy no S&P. Eu vou deixar aí na tela para vocês essas execuções. Então, movendo agora para o gráfico, a gente tem que primeiro identificar o contexto, o cenário em que a gente está inserido, e depois a gente vai para a narrativa, depois para a execução. Então, o primeiro trade que eu peguei foi uma venda, observando aqui um NQ, vocês percebem que a gente estava andando, então, em um range, e a venda que eu peguei foi logo depois da abertura, foi pegando essa movimentação de baixa aqui no M1, e isso tem um motivo. Essa não foi a movimentação verdadeira do dia, depois eu percebi, até porque eu já tinha atingido uma interna range de credit aqui, mas se eu colocar no high time frame, particularmente, eu estava esperando que o preço ele fosse fazer o quê? Ele fosse utilizar isso aqui, que é uma consolidação, tá vendo? Sweepar a máxima dessa consolidação para fechar esse gap, que é o Weekly Opening Gap. É um gap bem chatinho que fica aqui, servindo como interna range de creep. Isso porque a gente já tinha vindo nele uma vez, então se a gente fosse reverter, a gente só poderia reverter abaixo dessa mínima que realmente está, ou então encostando aqui nesse nível. E eu também estava observando o Premium Discount, que a gente tem com o IAM. Perceba que o IAM aqui ele coloca essa mínima aqui atrás, uma SMT aqui, coloca a mínima mesmo, e aqui no NQ é essa mínima aqui. Então, o que que eu faço? Eu traço esse Premium Discount aqui, e eu fico particularmente na espera desse preço voltar até a região do Internal Range de Credit. Não é o que ele faz aqui, como vocês podem ver, né? Porém, mesmo assim, eu decidi arriscar pegar uma operação short aqui. Por quê? Eu já tive ele vindo aqui atrás, nesse topo, por exemplo, nesse topo, e aqui no ES, ele já tinha vindo, inclusive, até nesse topo aqui em cima, que era uma máxima bem distante, tá vendo? Só tinha essa aqui. Então, possivelmente, ele poderia retrair a partir daqui, né? Então, eu estava justamente vendo essa movimentação aqui para ele dar uma retraída, já que o IM também ele tinha chegado aqui. Então, quando você tem a movimentação de que você faz o sweep na liquidez externa e depois você faz um sweep de novo, você pode trabalhar até uma liquidez interna. Tá, então foi exatamente isso que eu fiz. Eu queria ver ele fechando essa liquidez aqui, essa favela de gap, seguindo o daily range que ele estava formando, estava bem bearish na hora, e ele tinha formado essa outra SMT aqui. Então aqui eu poderia considerar aqui atrás, né, um sweep, e depois, bem nessa região aqui, ele tinha feito outro sweep. Como eu estava olhando para vendas lá no lower time frame, eu não tinha reparado exatamente que ele tinha chegado abaixo dessa mínima e tinha feito uma nova SMT aqui. Então eu decidi vender. Tudo bem, porque foi uma operação válida, operação dentro do modelo também, porém, não foi realmente seguindo bias, né? Porque normalmente o melhor tipo de operação é IRL para ERL, né? Aí aqui nesse caso, aqui em cima a gente teve o Chain State of Delivery, depois outro Chain State of Delivery aqui, ó, da blockzinho, e aqui a gente teve também, inclusive, a First Percentage Level Gap sendo violada, depois a gente retorna, utiliza ela como resistência, a gente começa a descer. Então, a minha operação, ela ficou mais ou menos aqui, meu stop aqui, e o take, então, fechamento desse gapzinho. Ainda bem que eu não fui ganancioso e coloquei nessa mínima, tá? Ainda bem. Eu só segurei até aqui mesmo, até essa região aqui. E tudo bem, ela pagou bem rapidinho, então foi um trade bem tranquilo também. Inclusive, utilizando o modelo do 15 minutos. Qual modelo do 15 minutos? Desse candle 2 aqui, já sweepando esse aqui, candle 1 com um pavio pequeno e colocando uma SMT fazendo um framework. Então esse aqui é um modelo que eu curto bastante também para poder operar, já pegando um trade mais rápido, digamos assim. Então esse aqui foi o modelo que eu peguei, saí bem no limite e esse aí foi o que mais pagou. Eventualmente eu percebi esse cenário, percebi esse setup, percebi inclusive que o NQ estava sendo mais fraco, correto para poder vender, porém os outros ativos aqui, o IAM e o SAP, eles estavam fortes para subir. Eles tinham chegado na região de interna range de Curitiba. Inclusive, tinha colocado uma outra SMT aqui, com a mínima do range agora, né? Então,
a gente faz essa movimentação de retração justamente para voltar para uma região de mínima, fazer order pairing, para poder a gente voltar a subir. Então, ele chegando aqui, ele já tinha basicamente completo o objetivo dele, colocando essa SMT dentro do gap, né? E o IAM, ele estava um setup bem bonito aqui no H1, que você pode ver, a gente vai chegando na máxima, começa a retrair, e a gente vai descendo até onde? Até encontrar um gap. Então, justamente aqui a gente tem um fair value gap na região de discount desse range aqui do IAM, e aí ele começou a subir forte. Então, eu vim aqui para o S, que era o que estava um pouco mais forte do que o NQ, para poder pegar uma operação compradora. Aí, nesse caso aqui, o cenário foi bem tranquilo também, simplesmente eu operei o Power of T do H4. Então, esse aqui é a nossa SMT, e aqui na frente a gente tem a abertura do candle de 10 horas. Então eu vou marcar aqui 10 a.m. Open, justamente esperando ele colocar a mínima dele e voltar a subir. Bom, o ponto onde ele pode colocar essa mínima é justamente nessa fair value gap aqui, nesse Insight of Delivery, né, nesse order block aqui. Então não tinha nem muito para onde ir, ele não tinha por que voltar nessa mínima aqui. Porém, lá no RTY, ele acabou manipulando de novo, que deu até mais uma confirmada, porque aí ele formou uma Tuesday SMT, mas nem considerando isso, aqui já era um ótimo ponto para poder comprar, seguindo essa visão bullish. Aí eu operei o modelo do M1, M15 aqui, justamente esperando então o H4 formar a mínima. Aqui ele formou a mínima dele, começou a romper para cima, voltou para cima do preço de abertura, a gente começa a observar o M1, M15. Aqui a gente tem então ele voltando aqui nesse ponto e fazendo um chain set favor aqui, preço de abertura, para dar essa continuidade. Então aqui ele colocou a mínima, aqui ele formou a primeira impulsão, depois ele veio, colocou essa outra mínima, quebrou novamente aqui. Aqui é uma região então de order block de continuidade para a gente. Eu tenho alvo ainda aqui em cima para poder buscar. Então, sem ser muito ganancioso, eu venho, coloco minha posição compradora aqui, stop na mínima, e o meu alvo fica aqui em torno desse topo, o que pagou mais aí um belo risco para a gente. Eventualmente, ele chegou a subir bastante, inclusive chegando no alvo máximo dele aqui, que se eu não me engano, opa, se eu conseguir, é uma externa range de curva bem forte, mas era o alvo dele. Justamente all time highs, né, inclusive. Então, aqui a gente operou a última fase desse Market Maker Buy Model, onde ele formou essa reversão até lá em cima. Então, justamente ele veio na externa range de curva e formou esse Market Maker Buy Model pra gente. Então, o trade de hoje foi aqui, na última fase dele, aproveitando um ciclo de expansão, retração e expansão.